O mundo está mesmo de cabeça para baixo. A China virou a grande defensora do multilateralismo e do livre comércio. Em discurso ontem, Xi Jinping criticou guerras tarifárias e comerciais que prejudicam os direitos e interesses legítimos de todos os países, minam o sistema multilateral de comércio e impactam a ordem econômica mundial. E não foi só. A China, maior emissora de gases de efeito estufa do mundo atualmente, anunciou que vai expandir seu compromisso climático com metas mais ambiciosas para 2035, que são as chamadas NDCs. A declaração aconteceu na reunião virtual preparatória para a COP30, ontem, convocada pelo presidente Lula, com líderes da Europa, América Latina, Ásia e África, e uma notória ausência: os Estados Unidos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que nenhum grupo ou governo pode deter a revolução da energia limpa, se bem que Washington está bastante determinado em retardar esse processo. Além de deixar o Acordo de Paris, ontem o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, defendia abertamente, para quem quisesse ouvir, no encontro do FMI e Banco Mundial em Washington, o investimento em combustíveis fósseis, com a justificativa de que para haver abundância econômica é preciso primeiro ter abundância de energia. E para não haver dúvida de que os Estados Unidos estão na contramão do resto do mundo, Bessent falou que o FMI e o Banco Mundial deviam voltar a atenção para suas prioridades originais, em vez de gastar tempo e recursos com meio ambiente, igualdade de gênero e temas sociais. Bessent até moderou um pouco a fala depois ao dizer que America First, América primeiro, não quer dizer America Alone ou América sozinha, mas insistiu que é preciso reequilibrar a cadeia global de oferta e demanda e culpou o modelo de desenvolvimento da China, baseado em exportação, pelo déficit comercial e das contas públicas americanas. A trajetória explosiva da dívida americana não é culpa da China, e sim do corte de impostos que se acelerou no primeiro governo de Trump e dos estímulos fiscais gigantescos da pandemia. Esse mundo às avessas parece ainda distante de uma solução. E já que tudo que sabemos é que nada sabemos nos dias atuais, vamos ver como os mercados se comportam hoje. Talvez eles saibam melhor que a gente. Tóquio fechou desempenhos mistos na Ásia, né? Essas bolsas já estão fechadas neste momento. Tóquio subiu um pouquinho, 0,61, Hong Kong caiu 0,74 e a China andou de lado, praticamente estável com 0,03 ainda assim no azul. Vamos passar para as bolsas da Europa, elas estão num território negativo. Pouquinho, né? Pouca coisa. Paris cai 0,68, Londres 0,32, Frankfurt 0,5% e Madrid 0,15%. Eu vou te explicar por que o humor começou a azedar. E ele começou a azedar ontem à tarde, depois do almoço, com algumas declarações do secretário de Tesouro americano, Scott Bessent. Tanto é que as bolsas americanas, apesar de terem fechado ainda no azul, vamos passar para as bolsas de Nova York, por favor, que é a próxima tela, as bolsas de Wall Street, temos SP500, temos Nasdaq, temos Dow Jones. Olha, elas ainda fecharam no território positivo, né? A SP500, a Dow Jones subiu 1%, Nasdaq com força 2,5%, mas essas altas, as máximas, chegaram a 3% ao longo do dia e depois elas foram recuando, o que motivou também o bom desempenho do mercado brasileiro. Só para vermos o fechamento do índice Bovespa do dólar, e a gente conclui essa primeira parte. Olha, o dólar fechou com queda de 0,16 a 5,71, mas ao longo do dia essa negociação chegou a 5,65. Depois recuou um pouco, amenizou essa queda. E o índice Bovespa, com força, subiu 1,34%. Então, deixa eu te contar aquelas informações rapidinhas para vocês entenderem exatamente o que aconteceu. O dia começou com uma manchete, assim, bem bonitona, estampada no alto da capa do Wall Street Journal, dizendo que os Estados Unidos iam cortar as tarifas, né? Iam decepar mesmo as tarifas em relação à China, dos 145% para algo em torno de 50% a 65%. Nos setores mais estratégicos, essas tarifas podiam ficar em torno de 100%, mas já para produtos que não ameaçassem segurança nacional ou nenhuma estratégia econômica dos Estados Unidos, poderiam vir para baixo, para coisa de 35%. Só que aí, ao longo da tarde, o Scott Bessent negou essa manchete, disse que não há nenhuma intenção de uma redução unilateral de tarifas por parte dos Estados Unidos, querendo dizer que tem que partir ou dos dois ao mesmo tempo, ou então da China. E a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou essa informação ao longo da tarde, né, naquela coletiva que ela faz tradicionalmente com os jornalistas. Ela disse que não haverá essa redução unilateral. E, segundo ela, precisamos ver uma redução de tarifas e barreiras tarifárias não monetárias da China. O Trump, depois, no final da tarde, assinou uma série de ordens executivas de inteligência artificial. Havia até uma expectativa de algum anúncio por parte dele, porque o Financial Times também estava dizendo que ele iria reduzir, poderia reduzir
tarifas do setor automotivo, das autopeças, mas nada disso foi feito. A única coisa que o Trump disse é que vai depender dos chineses e talvez em 3 a 4 semanas cheguemos a uma negociação. Mas e o que aconteceu hoje? O porta-voz do Ministério do Exterior da China basicamente chamou de fake news todas as alegações dos últimos dias de Trump, né, os recuos, dizendo que, olha, vamos chegar a um acordo com a China, as tarifas não vão ser tão altas, não vão chegar a 145%. O secretário do Ministério Exterior, o porta-voz, disse não está havendo nenhuma negociação, ainda não sentamos para conversar com a China. E o ministro do Comércio disse que qualquer declaração de progresso em negociações comerciais entre China e Estados Unidos são mentiras e não tem qualquer base factual. E ainda acrescentou, se os Estados Unidos quiserem dialogar, tem que ser com base no respeito mútuo, né? O respeito entre os dois países, e deveria ouvir as vozes racionais e eliminar completamente as tarifas contra a China. Xi Jinping tem sido um adversário muito duro de Trump, né? Ele não tem arredado o pé. O Trump faz muitas sinalizações, chamando ele de um homem muito inteligente, e dizendo que admira muito, mas mesmo assim, Xi Jinping mantém-se firme e não dá aquele primeiro telefonema, não estende a mão, não estende o braço para Donald Trump. Eu quero mostrar para você, a gente separou uma tela, primeiro, para... isso aqui, acho que representa bem o que é o novo normal em Wall Street. Qual é esse novo normal? É a volatilidade, é a incerteza. A gente pegou um período de uma semana, selecionamos do dia 17 de abril, né, semana passada, quinta-feira passada, até hoje, no fechamento de ontem, melhor dizendo, né, 23 de abril. O que aconteceu com Dow Jones e Nasdaq? Elas começam ali num ponto, depois elas têm uma queda brusca dia 21. O que foi aquele dia 21, né, onde esse ponto mais baixo do gráfico? É quando o Trump faz ameaças no fim de semana à permanência de Powell, à frente do Fed, do Banco Central americano, e diz que ainda não apresenta nenhum recuo em relação à China. Aí as bolsas despencam. Quando o Donald Trump volta atrás e diz que Powell não será demitido e que as tarifas em relação à China não ficarão tão altas, as bolsas se recuperam. Hoje, elas estão naquele território um pouco negativo. O próximo gráfico, ou melhor, a próxima tela, representa o livro bege do Fed, que é um compilado que o Banco Central americano faz em seus vários distritos de atuação, entrevistas com empresários, economistas, trabalhadores, para ter um termômetro, uma sinalização de como está a economia americana, as expectativas dos investimentos. Selecionamos alguns pontos para vocês, principais. O livro bege, que é tipo um relatório da política monetária que sai no Brasil, mas sai com mais assiduidade, com mais frequência nos Estados Unidos. A incerteza em torno da política comercial internacional é generalizada, um dos pontos que o livro bege traz. Expectativas em vários distritos pioraram consideravelmente, aumento da incerteza econômica em relação às tarifas. Preços aumentaram em todos os distritos, gente, isso é inflação na veia. Empresas estão correndo para realizar compras antes do aumento de preços relacionados às tarifas. Em Nova York, empresas do setor de serviços relataram uma grande retração nos investimentos planejados. Então, a gente já pode sentir aí os primeiros efeitos tarifários.